Ora então, connosco está a Cláudia Cardoso, a quem desde já agradecemos a sua presença. Cláudia, que é a responsável pelo tema das São Joaninas de 2023, é também uma cara conhecida nossa porque colabora connosco no Política de Saltos Altos, portanto já conhece a casa, hoje num estúdio aqui inventado no hall de entrada, mas que já conhece a casa. Se calhar começava por perguntar à Cláudia qual é o seu feedback do desfile de ontem, por que não? Bem, boa tarde a todos, ao pessoal da equipa técnica que estão aqui comigo e também, claro, aos ouvintes do Rádio Clube de Angra, que já me ouvem e me aturam no Política de Saltos Altos e agora tenho que aturar também fora do Política de Saltos Altos. Bem, relativamente à vossa questão, eu fiquei com uma impressão positiva do desfile e foi isso também que as pessoas que fui encontrando pelo caminho e conversando me transmitiram. Se calhar, como eu sou responsável pelo tema das festas também, se não tivessem gostado não me diriam, poderão dizer, mas eu fiquei com a ideia de que o cortejo e a construção dos carros e a narrativa que se pretendeu passar teve a preocupação da leveza, de ser leve. Se vocês tiveram a oportunidade de ver, procurou-se despojar os carros de muitos adornos, eram em geral simples e a mensagem também procurava ser clara, que era portanto o percurso histórico de grandes momentos, de momentos altos da história de uma cidade que tem demasiada história que não acaba em 5 carros, como é bom de ver. Portanto, se fosse para colocar toda a importância da Angra do heroísmo em cima de carros alegóricos, isto obrigaria uns 25 ou 30. Mas isso era capaz de ser como as marchas de hoje e ia acabar muito tarde. Exatamente. E, portanto, não valia a pena irmos por aí. Portanto, acho que o cortejo conseguiu, na sua simplicidade, transmitir a ideia, que é a ideia de que Angra, e começa precisamente pela questão do terremoto, a questão do dia 1 de janeiro de 80, não é? Que nos marca a todos os que viveram. Se calhar o Diogo ainda não era nascido. Em 89. Pronto, o Diogo não era nascido, mas todos os que viveram, mas eu já ouvi histórias também, mas todos os que o viveram lembram-se, não é? A célebre história onde é que estavas no sismo de 80, não é? E portanto toda a gente sabe exatamente onde estava e o que é que estava a fazer. O que significa que há ali uma marca que o tempo colocou nos que nessa altura viviam e que eu, por exemplo, eu tinha 7 anos, mas lembro-me perfeitamente o que é que estava a fazer, lembro-me dos dias seguintes e às vezes não me lembro do que é que almocei a semana passada, não é? Mas consigo-me lembrar muito bem daquele dia e daquele susto. E, portanto, o cortejo procurou assinalar isto. Estamos a celebrar os 40 anos de património, porque é e como é que Angra conseguiu ter este galardão apenas passado 3 anos, quando muito de património ainda não estava recuperado, e vocês reparem que a candidatura é apresentada em 82, portanto apenas 2 anos depois, e em 83 consegue ser a primeira cidade portuguesa a ter este galardão. É obra, não é? É obra porque era uma cidade destruída, ou seja, o sismo foi algo muito mau, que trouxe uma coisa muito boa para Angra, e foi a autoconsciência da sua importância e também o reforço da sua autoestima. Eu acho que os angrenses, pelo menos, eu vivia na Rua do Galo, cresci, grande parte da minha infância e adolescência foi passada na Rua do Galo e portanto eu lembro-me muito bem de como é que a consciência que era dada ao património é totalmente diferente da que é dada hoje. E, portanto, eu disse isso numa entrevista e vou repeti-lo. Eu acho que isto é como... Nós vivemos numa cidade com muita história e muito bela, mas quando nós passamos por algo que é muito belo, todos os dias torna-se vulgar. Já não damos o valor, porque tropeçamos na beleza e, portanto, ela já torna-se rotineira, faz parte, não se dá aquela... Torna-se invisível. Exatamente, torna-se invisível. E os angrenses, o sismo, sendo uma coisa péssima, e obviamente se pudéssemos escolher, se calhar escolhíamos não ter passado por isso, mas tornou-se algo valioso para a autoestima dos angrenses. Os angrenses foram aprendendo devagar, e esta aprendizagem ainda não terminou, não é? E ainda há coisas por fazer nessa pedagogia, mas a verdade é que foram aprendendo a amar, a valorizar e a ter que fazer sacrifícios por uma cidade a troco de poder manter, estimar e orgulhar-se, porque eu acho que os angrenses se orgulham bastante hoje de ter esta distinção. E não é só o ter a distinção, foi a primeira cidade portuguesa a tê-lo. Muitas pessoas com quem eu ainda me cruzo na rua perguntam porquê Fénix?
A Fénix. Tiveram-nos atentos no dia da apresentação, mas Tiveram-nos atentos. Fica aqui a questão. A questão, enfim, quando me foi colocado o desafio da criação do tema, eu imediatamente pensei na Fénix por duas razões. A questão do Padre Maldonado, não é? Que escreve uma obra que é a Fénix Angrense, portanto está intimamente ligada a Angra, e a questão da resiliência, porque a Fénix é uma figura simbólica, uma figura grega simbólica, que simboliza a possibilidade de se morrer, e a Fénix renasce das cinzas. E a ideia, Angra não renasceu das cinzas, não se transformou em cinzas, embora teve incêndios grandes depois, mas renasceu das ruínas. E, portanto, a ideia era a ideia do renascimento. Depois, na altura, eu própria, ainda sozinha, não é? A lidar com isto, pensei, mas se calhar a Fénix as pessoas não vão compreender à primeira. Vão achar que é elitista ou que é só para poucas pessoas perceberem. Não era isso que eu queria que todas as pessoas compreendessem. E andei ali neste conflito interior, não é? Fica, não fica. Mas depois achei que também é importante que se aprendam coisas novas, que as pessoas, ou seja, quem sabe o que é que significa, e quem não sabe procura saber. E portanto, como já perguntaram ao Diogo, porque é a Fénix. E a Fénix é por isso. É porque, tal como esta figura mitológica, que é da mitologia grega, também Angra já esteve no fundo do poço. Já esteve no zero e recomeçou. E voltou para cima. E o que me interessa não é o fundo do poço. O que me interessa é o voltar para cima. E, portanto, Angra consegue sempre superar-se ao longo da sua história. E um dia nós estaremos já cá e ela continuará a fazê-lo. Portanto, esta resiliência que ela tem, esta força interior que do nada renasce, é importantíssima, e é isto que lhe confere, para além do valor patrimonial histórico edificado, um valor humano. Angra é humana no sentido de que é forte, ou seja, já a tentaram destruir por diversas vezes, e ao longo da sua história isso é uma realidade, e ela consegue sempre voltar a reabilitar-se. E este valor, que é, no fundo, é uma metáfora, é uma comparação, não é? Com a figura da Fénix, que é também uma figura que eu acho que nesse caso foi bem conseguida na imagem, porque é uma figura colorida, vigorosa, forte. Imagina-se que a Fénix terá sido qualquer coisa como isto. A do Padre Maldonado é bem mais feinha, é preto e branco e assim, tem as asas mais despidas, é mais descaidinha. E portanto, esta é vigorosa, e como era a Fénix vigorosa, também lhe foram dadas cores. Portanto, a ideia é reforçar para os angrenses a força interior deles. Não só no sismo, embora a gente está aqui a falar sobretudo dos 40 anos de património, mas ao longo da sua história. Mas sempre que é preciso. Mas sempre que é preciso. E isso é uma capacidade que não se sente tangível, que não é algo concreto, que não é um objeto, mas que é uma força interior importantíssima, e que eu achei que nos 40 anos devia ser elogiada. Depois de Angra sair a dançar em 2022, a partir de que momento é que a Cláudia começou a matutar o que é que seria 2023? Ou durante mesmo as São Joaninas de 2022 já se começou a pensar onde é que íamos chegar em 2023? Qual era o tema das São Joaninas de 2023? Qual foi o momento? O momento foi a partir de convite, não é? Foi a partir de convite. Quando o vereador Guido Teles me propõe a construção do tema, eu comecei imediatamente a achar que teria que ser os 40 anos, não é? Os 40 anos deste galardão não é de sumenos, é de grande importância. Exatamente. Portanto, tinha que ser assinalado, não havia como dar a volta a isto, não é? Agora, de que forma? Ia ser assinalado de qualquer forma, Ia ser assinalado de qualquer forma, mas as São Joaninas também, por maioria de razão, porque são as grandes festas, deviam colocar a tónica neste galardão. É que eu não sei se às vezes as pessoas também têm a absoluta noção da importância disto. Ter integrado a lista do património mundial há 40 anos atrás, tê-lo feito como a primeira cidade portuguesa, é colocar um foco sobre Angra, porque Angra passa a ser não apenas património nosso, dos angrenses, dos terceirenses, mas de qualquer cidadão do mundo. Exatamente. E quem não sabe vai querer saber o que é este ponto perdido aqui no meio do Atlântico. Estou a falar de há 40 anos atrás, hoje toda a gente sabe o que é, porque nós felizmente temos conseguido ao longo dos anos ingressar noutros fóruns e ter visibilidade. E as São Joaninas trazem-nos uma visibilidade muito importante. Por isso eu comecei logo a matutar que tinha que ser aqui algo que marcasse. E eu acho que a questão da Fénix gera um certo mistério. As pessoas também não sabem, os que não sabem,
sabem a partir do que é, pensam, mas eu quero saber o que é. Ou seja, exige esforço da pessoa. E eu sou muito adepta de que as coisas fáceis não são tão boas como aquelas que exigem esforço. E isso da pessoa tentar saber, querer saber fazer perguntas já é bom. Será que a parte vigorosa do Atlântico é mais fácil? Penso que sim. Eu penso que a vigorosa do Atlântico é mais fácil. Portanto, eu quis que ela fosse única. A Fénix também é única. A Angra é única. É vigorosa porque está modernizada e conseguiu fazer um percurso, apesar de tudo o que lhe aconteceu. E é a mais vigorosa do Atlântico, para destacá-la, e aí do Atlântico Norte, sobretudo, não é? A posição geoestratégica da cidade. Que, como vocês sabem, ao longo da história, e o cortejo de ontem contou essa história, não é? A passagem das naus da Índia por aqui, porque os ventos eram favoráveis, sobretudo antes da invenção do barco a vapor, a escala do Porto de Angra e a sua demanda era inevitável. E por isso é que Paulo da Gama morre aqui, é enterrado na igreja de Nossa Senhora da Guia, que pertence ali anexo ao museu, e portanto lá está o corpo dele. Muita gente desconhece isto. Foi contado ontem no cortejo a passagem de Vasco da Gama, a questão das naus das Índias. Nós fomos o centro do mundo, e isso é um motivo de orgulho óbvio, não é? E teve também a ver com as nossas características, a questão da nossa resistência ao domínio filipino. Reparem, tivemos 60 anos a ser dominados por espanhóis. Ninguém imaginaria que seria possível, ou seja, se houvesse na altura apostas ou probabilidades, ninguém apostaria nos angrenses. Ninguém apostaria, provavelmente. Mas foi o que aconteceu. Nós demos outra vez a volta por cima, e conseguimos recuperar, e conseguimos que Portugal fosse só aqui. Por 2 vezes na história, Angra foi capital do país. E, portanto, isto são factos que nos devem orgulhar. Não há nenhuma cidade açoriana com a história de Angra. Não há nenhuma cidade açoriana com as potencialidades de Angra. E por isso é que eu dizia na entrevista ao jornal, eu acho que o que falta... Angra tem tudo. Falta-lhe recuperar a centralidade perdida. E isso é algo que é possível e que é desejável. Porque não há nenhuma cidade nos Açores, e até me arrisco a dizer em Portugal, mesmo as que são património como Guimarães e Évora, que tenham tanta história para contar como Angra. Porque as outras têm, naturalmente, também são património da humanidade e têm fatores que as distinguem como únicas, mas ninguém tem essa história de montanha-russa, de ter estado nos píncaros e descer à profundidade do poço, e de voltar aos píncaros e descer Portanto, Angra é resiliente. Por isso é que ganhou o cognome do heroísmo, por decreto real, e por isso é que ao longo da sua história foi sempre exaltada, e sobretudo o seu povo, como muito nobre, leal e sempre constante. E estas palavras querem dizer muita coisa, querem sobretudo falar das suas gentes. São nobres, são leais, ou seja, não traem, e são constantes, são permanentes, mantêm a mesma atitude. E isso são características que, de facto, digam outra cidade do país que as tenha, e a gente discute isso, mas eu acho que não é contra. Não é fácil, mesmo na nossa cidade irmã, que é Évora, portanto não é à nossa escala, penso eu, apesar de ser também grande em termos de área, mas realmente a nível de história e a nível neste âmbito, e até porque nós temos esta particularidade da insularidade que também dificulta e muitas coisas. Exatamente, eu ia referir isso, Diogo, é mesmo verdade. É que para além disso tudo, nós estávamos num torrão no meio do Atlântico. As cidades continentais têm vantagens óbvias, que não é necessário estar a explicar, não é? Exatamente. Cláudia, diga-me uma coisa, quem vem de fora tenta inteirar-se da nossa história, tenta perceber o porquê deste tema, o porquê de Angra ser Angra do heroísmo, tal como acabou de explicar. As pessoas que vêm de fora tentam perceber isso? Tentam saber da nossa história? Eu julgo que sim. Ou acha que vem só pela festa? Bem, a festa é muito cativante. O que eu acho que Angra tem, que a torna também muito especial, é a capacidade de aliar o património edificado, que são os edifícios, não é? A uma capacidade de receber, que isto não é materializável, não é? A forma como nós nos relacionamos com o outro é muito especial e é única. Eu ontem falava com uns turistas que estavam a jantar numa tasca que me diziam:
que as outras ilhas que passavam não tinham, também tinham gostado, etc., como é natural, mas não tinham a nossa maneira de ser. Porque eu estava sentada na mesa e meti conversa com eles. Pronto, e eles não veem isso, como nós sabemos, nós percebemos bem porque é que eles se admiram. Eles não veem isso, nós somos muito gregários. O angrense é gregário, e o angrense, o terceirense, não é? O terceirense é gregário, ou seja, tem dificuldade a existir só. Não quer dizer que não o consiga fazer, mas gosta da festa, gosta de encontrar o amigo, gosta do abraço, gosta do pé de conversa. E isso dá-nos características únicas que conseguem explicar como é que um povo que foi moldado com tanta história, com uma história tão específica, com características até aristocráticas, porque passaram por aqui, não é? Tivemos o Prior de Crato, tivemos Dom Pedro IV, tivemos Dom Afonso VI, portanto, com muita realeza a passar por aqui, mas no fundo nós somos muito populares e gostamos muito de uns com os outros, e temos uma coisa muito importante que às vezes noutras ilhas não se vê, que é esta há um desvanecimento da questão das classes sociais. Aqui toda a gente fala com toda a gente, não é? Somos gentis, somos cordiais e não tendemos a olhar de cima para baixo para os outros, não é? Não há, ou seja, eu acho que isso teve a ver com o fim do feudalismo, que aqui acabou muito cedo. Por exemplo, em São Miguel demorou menos e fez com que as características sociais sejam outras. Nós aqui não temos isso, portanto, e vemos para o Espírito Santo também. É tudo muito comunitário, tratamos todos bastante como irmãos e temos essa capacidade de nos sentir muito próximos, mesmo com aquelas pessoas que apenas somos conhecidos. Nós encontramos na rua e falamos, e até somos capazes de abraçar e tomamos um copo e sentamos na tasca. E a mesa da tasca, tal como a mesa da função do Espírito Santo, irmana, não é? Coloca tudo ao mesmo nível. E, portanto, é por isso que estou sentada na tasca ao pé de estrangeiros. Ele era da Suécia, ela era americana e eu nunca os tinha visto na vida, mas pronto. Mas tudo acontece, exatamente. Não, e eles já estavam a trocar contatos e deram contatos, pronto. E isto acontece, e acontece mesmo entre nós. Mesmo há amigos que às vezes não se vêem durante muito tempo, mas que se juntam pela comida, pela bebida, na mesa da tasca, e isso é muito salutar. Este modo de ser e estar, eu acho que é único mesmo e merecia ser estudado sociologicamente. Porque é que somos assim? Terá tido a ver com a influência espanhola? Pois parcialmente poderá ser. Os espanhóis são, como vocês sabem, alegres e... Nós tivemos 60 anos aqui, domínio filipino, mas será só isso? Tem a ver com o cruzamento, porque vocês reparem a questão de Angra ter essa centralidade nas rotas com a Ásia, com a América e com a África, fez com que também muita gente ficasse aqui. E essa gente miscigenou-se, portanto, misturou-se com as pessoas da terra. E, portanto, nós somos uma mistura muito curiosa de gente e de raças e que nos dá esta franqueza no trato. Não há aqui, como se diz na China, não somos muito tolos, somos simples. E, portanto, nascendo tolos, somos muito mais simpáticos e agradáveis. Tolos somos discretos. Somos discretos. Isso não falha nada. Exatamente. Eu acho que sim. Eu por acaso, tenho sido mais curioso ao longo dos últimos anos no que toca à história da Ilha Terceira, porque os meus pais são continentais, portanto, eu sou um terceirense com sangue do norte e perdi muito do que era, ou seja, não tive as bases, não é, de casa, que como um jovem que nasce aqui, que os pais sabem a história, os avós e por aí fora. Portanto, a minha história é outra, também é de Braga, portanto é uma cidade também muito bonita, mas eu também acho que sim. E a Terceira foi colonizada muito por norte, também é verdade também. O meu pai, lá está, também veio para cá na sequência do sismo de 80, como na área da construção, portanto também foi um dos que ajudou a reconstruir a cidade de Angra, portanto também está aqui envolvido na história, mas claro, num pontinho muito pequeno. Mas eu gostava já agora de perguntar uma coisa à Cláudia, que falou que Angra tem perdido centralidade. Podemos considerar que as Sãs Joaninas e que o poder que já tem as Sãs Joaninas e que esta marca que já está patenteada, que Angra se torna durante esta semana o centro, digamos assim, pelo menos da região, torna-se o centro efetivo
para quem nos visita, ou seja, quem pensa em os Açores nesta altura, São Joaninas? Sim, sem dúvida. Não é? Nesta semana nós estamos no pico da região, sem dúvida. E até diria que do país, porque as São Joaninas já começam a ser muito conhecidas. E mesmo na diáspora, como vocês sabem, os nossos imigrantes, a gente está há 15 dias a ver como é que é difícil andar no trânsito de Angra. Portanto, isto atrai muita gente. As São Joaninas são um ponto alto. Agora, quando eu digo que perdemos centralidade, temos vindo a perder ao longo dos anos, malgrado os esforços dos nossos autarcas, porque eu penso que os autarcas têm feito aí um bom papel de chamar a atenção para isso, mas os últimos governos não têm sido simpáticos com Angra. Sempre tem havido um pouco esta tendência a puxar para São Miguel. São Miguel nós sabemos que tem mais do dobro da população de todas as ilhas juntas, mas isso não deve ser uma razão para esta macrocefalia. E esta macrocefalia não é boa, porque concentra tudo num sítio e desvaloriza os outros 8. E por isso é que temos vindo, e a terceira perdeu outro muito recente, outra descida na montanha-russa foi a questão do contingente norte-americano da base das Lajes, que foi uma grande, digamos, um grande revés para nós todos. Angra também sofreu disso e a ilha sofreu com isso. E, portanto, não foi ainda possível mitigar os danos que aquilo causou e que causa. E, portanto, esta semana de São Joaninas e as nossas touradas é que ajudam a levantar o PIB de uma... Vocês não se esqueçam que o contingente americano era o grande empregador da Ilha Terceira. A seguir temos o Hospital de Angra, que é onde mais gente trabalha. Com a saída do contingente americano, ficou a ser o Hospital de Angra. Mas claro que estamos a falar de função pública e não estamos a falar dos mesmos ordenados. E, portanto, a descida não recuperada da saída do contingente... Da saída não foi saída, foi a redução. Tem danos grandes e, portanto, é determinante que os governos, não apenas o governo que agora está em funções, mas os anteriores já tinham acontecido, olhem para a Angra de outra forma. Porque é possível e é desejável que as cidades se desenvolvam de forma mais harmoniosa. E Ponta Delgada, embora seja uma cidade importante economicamente, não pode esmagar as restantes, que é isso que está a acontecer. A Angra tem procurado, e agora fez com o Black Summit, puxar o foco para si, mas, enfim, essa centralidade, por exemplo, com a perda das ligações aéreas, está a ser dramática. Nós temos que ter ligações com o exterior. A Angra só foi central porque tinha as naus e as caravelas. E porquê é que as tinha? Porque os ventos traziam para cá, a maioria dos ventos, porque tínhamos uma baía que as protegia, e quando na protegia eles afundavam, por isso é que temos a baía cheia de destroços, e porque tinha aquele porto de abrigo e tinha uma cidade virada para dar assistência aos navios. E, portanto, Angra, entretanto, perdeu o porto, porque neste momento o Porto das Pipas é um porto secundário, perdeu para a praia, perdeu, quando foi criada a questão da aviação, não foi em Angra, e, portanto, digamos, todos esses fatores levam a um esvaziamento que tem que ser recuperado. Eu penso que a autarquia tem feito coisas nesse sentido, o Black Summit foi um desses exemplos e pode haver outros, puxar o foco para Angra, mas se não tivermos ligações por o barco nem por avião, pois a gente pode fazer aqui as maiores maravilhas do mundo, mas as pessoas não chegam cá. E esta é que é a dificuldade agora, é recuperar, não é ensombrear, porque Ponta Delgada será sempre Ponta Delgada. É ganhar uma centralidade que já teve, não para ser maior do que ninguém, mas para ser única, porque ela é única. É impossível contar a história de 500 anos em Ponta Delgada como se conta em Angra, porque esta narrativa é só nossa e precisa, por acaso, ser melhor contada e ser cruzada com a economia e revitalizar o centro urbano, que precisa que as pessoas vivam lá e que não tenham medo de viver lá, porque é caro, porque tem restrições. Enfim, tem-se feito muita coisa e o embelezamento da cidade tem contribuído também para isto. Mas há aspectos que também têm que ser feitos ainda, a questão da recuperação do seu mercado municipal e outras que urgem ser resolvidas para que Angra, e as São Joaninas fizeram isso muito bem, que foi retirar do bailão para o núcleo urbano e, portanto, é a zona classificada que brilha. Nas noites de São João, o bailão é para quem quer ver concertos e bem, mas onde se brilha, onde o foco está, é no centro histórico. E isto, acho que foi uma grande decisão na altura que se viram as São Joaninas novamente para a malha urbana classificada.
Então Angra ainda tem muito para dar, ainda há muito a fazer por Angra. Será que daqui a 10 anos vamos estar a comemorar os 50 anos de Cidade Património Mundial com outras, digamos, elevações, com outro tipo de fênix, digamos assim, de que levantamos os aspectos da centralidade A e por Fênix aí há de fora? renascer sempre, de uma forma ou de outra há de renascer sempre. Portanto, a gente só tem que acreditar nisso. Eu julgo que sim. O património e também eu acho que a sua comemoração dá consciência às pessoas, não é? Porque às vezes, eu recordo no início, as pessoas não percebiam bem porque é que éramos património. E isso tem a ver com o que a gente conversava há bocado. Se a gente tropeça na beleza. Porque é que São Sebastião é vila? Exato. Se a gente. Para os angrenses, vocês reparem, as janelas com aquele formato, com aquela cor, eram habituais, não eram nada de extraordinário. Só era extraordinário para quem vinha de fora. Mas para nós que víamos aquilo todos os dias, a beleza do Monte Brasil para nós não é extraordinária. Isso é como o brasileiro que olha para o Pão de Açúcar. É normal. Quando nós chegamos lá ficamos, não é? Pois é exatamente a mesma coisa. E portanto, nós só aprendemos a valorizar às vezes e infelizmente, e isso é uma coisa que herdamos do francesismo do século XVIII, XIX, esta triste coisa que é o que vem de fora que é bom. Portanto, só quando os que vêm de fora dizem a cidade é linda, é que a gente é mesmo, não é? E às vezes só conhecemos mesmo a nossa ilha, e eu falo por mim, quando vem alguém de cá, alguém de fora, e que tentamos levar aos pontos principais, eu falo por mim, e digo, isto está diferente, isto está bonito. Exato, porque tendemos, é tal coisa, a rotina faz com que a gente desvalorize. É pena, mas é assim, em tudo. E deixamos de dar importância àquilo onde vivemos todos os dias, à nossa casa, que no fundo é a cidade. Mas o que eu acho que é preciso fazer ainda por Angra, e daqui a 10 anos esperemos que estejamos aí, é casar estas vertentes todas, a vertente tecnológica, para que Angra também seja uma cidade moderna. E, por exemplo, a questão das bicicletas elétricas é um passo importante neste sentido. Estamos a caminhar para ser como outras cidades. Para quê? Para ser mais sustentável, porque efetivamente gera a tal energia saudável, obriga as pessoas a deixarem o carro na periferia, portanto lentamente caminhar para isto, para a preservação da cidade, porque a poluição que nós todos fazemos com o nosso carro no centro da cidade também danifica o nosso património. Claro. E é preciso que a gente tenha essa noção, não é só querer ter o património e achar que depois não é preciso fazer nada por ele. Isto tem custos, tem um esforço, não é? Agora, eu acho que as pessoas estão muito cientes disso já e não querem perder este galardão e esta importância. E, portanto, começam a ser cúmplices do trabalho que se pode fazer para o manter. E, neste sentido, eu espero que daqui a 10 anos Angra seja uma cidade rejuvenescida, que tenhamos jovens a viver no centro da cidade, que tenhamos gente a passear nas suas ruas, não só nas São Joaninas, onde não conseguimos passar, mas o ano todo, e que possa ter esta reabilitação urbana tão necessária para se expandir. Por exemplo, algo que precisa fazer é voltar-se para a sua Baía. Ainda ontem estava debruçado no Pátio da Alfândega, que enfim, eu acho aquele espaço muito bonito e muito simbólico. Porque é o espaço, muita história. E com muita história. E é o espaço que nos tirou da ilha e que nos devolve à ilha, não é? Por ali entraram e saíram durante séculos todas as pessoas que cá chegavam. E portanto, isto é interessante pensar, não é? Que naquele pequeno pontão entraram e saíram todas as pessoas que vinham a esta ilha. Mas já me esqueci do que é que ia dizer com essa conversa, porque o Pátio da Alfândega é uma coisa que eu gosto de dizer. No Pátio da Alfândega. Pois, a questão estava depressada e estava a pensar precisamente nisto. Como é que é possível nós termos ali aquele restaurante fechado, que fechou há pouco tempo? É uma pena. E porque aquele restaurante é belíssimo, tem uma vista belíssima e, portanto, é um ponto central de Angra. E Angra tem que olhar para a sua baía novamente, como a Horta, que também foi um ponto de passagem, ainda é dos cruzeiros e atistas, mas olha mais intensivamente. O que acabou por acontecer foi, quando começou o barco a vapor e já não era obrigatório passar e nós perdemos alguma importância económica, o que é que fizemos? Já não era preciso ter os estaleiros navais, nem era preciso ter o apoio às naus que passavam e, portanto, começámos a virar parcialmente a população para o interior.
virou-se para a terra, abandonou o mar e virou-se para a terra por uma questão de necessidade. Por isso é que a Terceira também é uma ilha de muitos lavradores e agricultores, é porque se virou para dentro. Mas não podemos esquecer, e isto não quer dizer que uma não possa viver com a outra. Porque é que nós não podemos continuar a ser um ponto de escala na dica de cruzeiros, porque já percebemos que não temos profundidade no Porto de Pipas, que temos que ir para a praia, o que era muito mais interessante, que os cruzeiros escalassem Angra, porque aí as pessoas faziam a pé toda a malha citadina. Na praia, como vocês sabem, é uma dificuldade, às vezes não há também autocarros e as pessoas andam ali tristemente durante quilómetros para chegar à cidade. Aqui não, aqui elas entravam, como antigamente as caravelas entravam, dentro da malha urbana e entravam já dentro de uma cidade que é património. Portanto, seria muito interessante que a Angra pudesse ter isso. Não pode, porque senão vamos destruir tudo o que está ali submerso, as naus que naufragaram, que é o tesouro. Portanto, a gente vai, digamos, a bem de uma evolução e de uma questão de modernidade, comprometer o tesouro histórico que temos ali. Mas criar um museu visitável das naus que estão afundadas, fazer disso, vocês reparem, isto, avançando para isto chama gente de todo o mundo. Outra coisa que poderá chamar muita gente é casar efetivamente as questões culturais que Angra tem com as questões económicas e as questões sociais, porque a narrativa histórica de uma ilha como a Terceira, ao nível de escritores, de pintores, de grandes personalidades, é absolutamente extraordinária, é desconhecida a maior parte. Mas vocês sabem que houve uma senhora que nasceu em 1904, em 1928, se candidatou a uma bolsa da Junta Geral para tirar uma licenciatura em Belas Artes. Foi-lhe concedida, uma mulher, em 1928, tirou o curso e, entretanto, como era muito inteligente, entrou na área da física e é uma das maiores especialistas mundiais em epigenética e era angrense. Portanto, há uma história de personalidades notáveis angrenses do século XX por contar. E nós tínhamos que contar essa história como ponto de captação. O que é Praga sem Kafka? As pessoas vão a Praga para ver o museu de Kafka e para entrar na casa dele. E Kafka era uma figura soturna e triste, detestava o pai, tinha complexo de Édipo, queria matar a mãe, quer dizer, era assim uma figura especial. Eu até gosto, enfim, das obras dele, mas não é como figura, não é luminosa, nem como Almeida Garré, nem como Vitorino Mésio. Embora Vitorino Mésio nasceu na praia, mas por que não criar entre as duas cidades esses roteiros, exato, essa harmonia que é preciso fazer para que nós ganhemos centralidade. E aqui a gente não tem que estar a olhar para o nosso umbigo, a gente tem que fazer coisas em comum quando for preciso fazer, porque o que nos interessa é que a Terceira ganhe esta centralidade no contexto da região e que possa efetivamente, e ela tem tantas histórias por contar. Há sítios onde existiram conventos que hoje estão destruídos. É possível fazer roteiros incríveis virados para os turistas e para os residentes, para que nós, com as instituições que já existem, o Instituto Histórico da Ilha Terceira, o Instituto Açoriano de Cultura, o Museu de Angra, a Biblioteca, se possa criar uma linguagem comum que beneficie todos e capte o interesse das pessoas e às vezes o nosso próprio. Porque, como digo, Angra é uma cidade, um museu a céu aberto. As pessoas tropeçam na história e não sabem o que está a acontecer. Quantas pessoas sabem a importância do Pacto de Alfândega? Se calhar têm uma ideia de mas a verdadeira e real importância. A importância da Fortaleza de São João Batista, a importância da Praça Velha, que a Câmara de Angra não tinha aquela configuração, mas tinha outra. Poucas pessoas o saberão e essa história precisa ser contada e precisa, a partir daí, a cultura é um meio de financiamento muito significativo em todo o mundo. Viaja-se para a Europa e vocês conseguem perceber, e há estudos feitos sobre isso, o dinheiro que a cultura dá. E, portanto, as pessoas pagam, os turistas pagam para ir ver onde é que dormia o escritor tal, onde é que ele almoçava, onde é que esteve preso o fulano tal, onde é que esteve preso o Gongonhana. Portanto, as pessoas pagam e bem. E é possível, o país está a fazer isso com a ajuda de alguns escritores, está a criar roteiros interessantes e às vezes ficcionados também, porque a história também às vezes não é mais do que uma bela ficção, mas é muito importante que se case tudo isto e que se dê, ou seja, que se coloque, porque não há outra cidade, eu arrisco-me a dizer, e eu acho que não estou muito longe da verdade, não há outra cidade em Portugal como Angra, com tanto para contar. Mena, imaginas a Rua da Sé fechada ao trânsito só para pessoas passearem durante o dia e da noite?
Imaginar até imagino, mas isso vai ser uma carga de trabalhos. Temos que caminhar para o verde. Ora bem, eu para acho tal- que primeiro estranha-se e tudo o que seja, primeiro estranha-se, depois entranha-se. E regra geral, Podemos os que fazem recordar, por mais exemplo, a Praça barulho Velha, são não os foi há que muitos depois anos. do filme. Exatamente. Já nos habituamos a não contornar a Praça Velha, foi Tudo, rápido. tudo é o hábito. as E na pessoas altura foi uma precisam. briga grande. Na altura foi uma briga grande. É. Mas o que é que não é uma briga grande? O que é que não é? nesta Toda a vida? mudança, Tudo que seja. toda a mudança traz Obriga discussão a e isso, debate. obriga a isso. Portanto, Mas pronto, é a vida e queremos com certeza todos o melhor da Angra e da Terceira, portanto, não só da Angra como da Praia também, claro que sim. O melhor que seja para a Terceira é o melhor para nós, porque nós habitamos cá, nós somos de cá, nós somos terceirenses, então tudo o que vier por bem será sempre bem-vindo, certo? Certo. Ontem, durante o cortejo, se calhar destacava aqui uma coisa. Apesar de Angra, a Fênix, ser a Fênix vigorosa do Atlântico, destacaria aqui que ontem a Fênix, efetivamente, o desenho do carro da rainha, não era o que sobressaía mais, era sim a cidade de Angra. Ou seja, o resto que foi elaborado nos restantes carros é que esse era o objetivo da organização, ou foi simplesmente porque me pareceu? Pergunto eu. Diogo, eu não percebi bem a pergunta. Portanto, Ou seja, o carro da Fênix não estava em destaque, não foi é isso? aquilo que se destacou mais no cortejo, foi sim realmente a história, a perceber o que era a torre da Seco e nos restantes carros igual. Ou seja, o que se destacou mais foi sim Angra renascida e não a Fênix, para não iludir aqui também quem viu o cortejo. Pelo menos fiquei eu com esse ponto de vista. Sim, e bem, é porque a Fênix é um símbolo. A ideia não é que a Fênix seja o centro. A ideia é fazer uma analogia entre a cidade e a figura mitológica. Eu digo isto porque algumas pessoas estavam ao meu lado a ver o cortejo, diziam, mas a Fênix poderia ter mais iluminação, poderia estar, mas também achava que não era esse o sentido da coisa. Não é esse o sentido. Vamos lá ver. O cortejo não era sobre a Fênix. O cortejo é sobre Angra ser Fênix, que é uma coisa diferente. É Angra ter capacidade de se ter recuperado das ruínas e não para dar destaque à Fênix. A Fênix não é um símbolo por si só. A Fênix é um símbolo da capacidade regeneradora de Angra. Exatamente, portanto não era para dar destaque à Fênix, era para mostrar como Angra é Fênix, como Angra se consegue reerguer por mais que a destruam. E ela teve um sismo 7.2 que a destruiu amplamente e que lhe trouxe consequências que ainda hoje temos. Nós ainda temos ruínas no centro da cidade. Ainda temos muito por Ainda temos muito, portanto 40 anos depois. Mas aquilo de facto foi um momento muito forte e a ideia não era de facto, e um dos aspectos que também eu ouvi dizer foi porque é que a Fênix não tinha as cores, por exemplo, tem no programa, porque tinha outras, porque a ideia não era dar destaque à Fênix, a ideia é mostrar quão significativa a Angra é e quão próxima ela é de uma Fênix, de alguém, de uma figura mitológica que se regenerou, que nasceu, ou seja, no fundo isso é um pouco como ela renasceu, voltou a nascer e Angra voltou a nascer. A ideia é essa, é simbólica. E está bem melhor nestes últimos 40 anos. E está Aliás, bem melhor. Já foram feitas grandes obras e estão à vista de toda a gente. Não é quantos prédios em ruínas não estavam no centro da cidade e hoje em dia Exato. arrisco-me a dizer que estão quase todos recuperados, excepto aqueles que são efetivamente privados, porque Claro. Ainda esta semana recuperou-se um ali na esquina da Rua de São João com a Rua das Minhas Terras, que está exatamente, lindíssimo. esteve anos e anos. Esteve anos e anos, era um buraco e portanto... Aliás, eu nem me lembro de... Lá está. Eu lembro-me. Aquilo era a tasca todos os anos nestas Exato, ruínas também chegou exatamente. E aquele aspecto de garagem que tinha ali. E depois chegou a ter um mural pintado, portanto, e agora está recuperado. E outros, por todas as ruas da cidade, na Rua de Jus, no Salinas, há prédios que estiveram caídos. Outro canto, só assim, para dar aqui mais estão aqui estão a renascer também. Portanto, Angra continua a renascer 40 anos depois e esperemos que renasça sempre. Reinventa-se todos os dias. Reinventa-se todos os dias e é isso que se espera dela, não é? Mas eu estava há bocadinho a brincar com a Rua da Sé, por exemplo, fechada ao trânsito, mas
com todo o respeito, acho que é o futuro da cidade de Angra. A cidade de Angra, mais dia menos dia, tem que fechar ruas e Eu ser também realmente acho. um centro histórico fechado para as pessoas andarem, e os carros têm que ter paciência e circular à volta, porque nós temos Eu também estradas acho. à volta. Nós temos um Portanto, problema neste momento, que temos dificuldade de estacionamento. Ou seja, temos que criar a capacidade de haver estacionamento para que se possa ir para aí. Mas eu acho que esse é verdadeiramente o caminho. Há muitas cidades no mundo bem menos valiosas do que Angra que já o fazem. Exatamente. E fazem com sucesso. Vai ser uma luta, é preciso coragem para fazer isso, mas vai ser muito importante os ganhos que daí vão advir. E nem se compara com a questão da Rua de Jus na praia, porque a questão da Rua de Jus teve outros contornos. As pessoas dizem, não se pode fechar Angra porque olha o que aconteceu na praia. Mas nós temos ruas fechadas, temos ruas pedonais em Angra, temos a Rua da Esperança e temos a Rua da Palha, que é Exatamente. parcialmente pedonal. E funcionam belíssimamente. Já ninguém as vê de outra maneira. Claro que não. Já ninguém as Mas vê de outra eu maneira. lembro-me de passar carros nessas ruas. Também eu. Portanto, tudo, como dizem os seixeirenses com alguma graça, todo o bicho ao nascer é feio. E, portanto, é isso que vai acontecer. Vai-se estranhar e depois vai-se entranhar. E eu acho que o futuro, sinceramente, sobretudo o de Angra, beneficiaria muito, não digo fechar totalmente, mas fechar grande parte do centro histórico, sim. A ver, vamos, nunca se sabe no futuro. Para lá irmos. será que é connosco ainda? Vamos ver. Não Pelo menos o tenho mercado, dúvida. sempre que o mercado vai dar aqui um próximo passo, e nós ainda vamos ter mercado nos próximos anos. Olha, eu, para além de agradecer a presença da Cláudia, também congratulá-la por este tema e por contar esta história, que também acho que é importantíssimo. E mais uma vez agradecer a participação aqui no Rádio Clube. Obrigada. Não só hoje, mas por tudo aquilo que também tem feito. Eu é que vos agradeço o convite, da possibilidade de explicar, porque, claro, algumas pessoas falaram comigo sobre isso, mas nem todas terão falado, e assim eu consigo tentar explicar melhor o que é que esse tema quis significar. Gostei muito do tema. E acho, Obrigada. e acho que a própria comunicação social aborda este tema, mas todos nós conseguimos ir buscar um pontinho diferente, o que também é interessante. Sim, não exato. Até porque estou-me aqui a lembrar de uma situação que foi passada aqui no Rádio Clube de Angra e que acho que não se pode comparar, mas a mim fez-me lembrar, e não só a mim. Quando tivemos aqui o incêndio, há uns tempos aqui no Rádio Clube de Angra, claro que não foi nada comparado com o sismo, nada comparado, pronto, foi muito, podia ter sido muito e não foi nada. Mas quando toda a gente pensava, pronto, isto agora foi ao fundo, não. A gente veio para cá, viemos todos para cá, com isto cheio de fumo, e pronto, e continuámos, e toda a gente teve muita força. Eu acho que em cada um de nós, em qualquer situação da nossa vida, há sempre uma fênix, há sempre o resultado o símbolo da fênix, de uma forma ou outra. O pessoal reinventa-se, o pessoal vai buscar força onde pensa que ela não existe. Eu acho que isto também faz parte do nosso povo, da nossa raça, não sei, acho que a fênix Exatamente, fez-me lembrar esta concordo, situação concordo. aqui do Rádio Clube. A mim fez-me Sim, lembrar. sem dúvida. E há outra coisa importante a dizer sobre isso, é a capacidade que as pessoas têm de, mesmo no momento mais escuro, se divertirem. E isto, que às vezes é criticado por pessoas que não compreendem, mas como é que eles estão a rir? Estiveram um incêndio e estão-se a rir. Ainda temos a cave preta. Porque nós conseguimos, e isso é um pouco, isso é parte da nossa peculiaridade, nós conseguimos ter sentido de humor na situação mais escura, no momento mais infeliz, nós conseguimos ter sempre sentido de humor. Eu acho, E isso dá-nos vida. Eu acho que as pessoas têm muito ainda aquela coisa de vamos ser coitadinhos. Exato. Vamos ser coitadinhos, Exato. vão ter pena da gente, vão nos ajudar. Exato. Não. Eu acho que as pessoas têm que mostrar que somos pessoas de luta, que não temos medo de trabalhar para aquilo que queremos, que não temos medo de lutar por aquilo que queremos. E então vamos para a frente. Não precisamos estar a chorar para que nos ajudem. Quem nos quiser ajudar, seja em que situação for, ajude-nos, mas de boa vontade. Não é preciso ter pena. Mas a questão é mesmo essa, é que não é por nós também choramos, mas sabemos rir a seguir. Claro. A questão é essa, as pessoas dizem, mas eles estão sempre a divertir-se, estão sempre... Como Não é uma isso, andorinha não nós também acaba a choramos, primavera. só que conseguimos, e buscando a imagem da Fênix, conseguimos regenerar-nos, a questão é esta. Claro que sim, toda a gente perde alguém, perde alguma coisa na sua vida que faz muita falta, a quem se quer muito bem, e seguimos a vida, porque é assim que tem que ser. É assim que tem que Porque é ser. que não há de ser assim numa cidade? Claro, exatamente. Foi essa a imagem. Obrigada. Obrigado a nós. Obrigada, Cláudia, e umas boas Obrigada. festas. Obrigada igualmente para você.